O som da chuva batia forte contra as vidraças da velha mansão dos Albuquerque, um lamento que parecia ecoar a tristeza e a tensão que pairavam no ar. Dentro, na sala de estar, o silêncio era ainda mais opressor que a tempestade lá fora. Pedro, com os olhos fixos na chama bruxuleante da lareira, sentia o peso do mundo sobre os ombros. A cadeira vazia à cabeceira da mesa, onde sua mãe, Dona Lúcia, costumava reinar, era um lembrete cruel da ausência que abria um abismo sob seus pés. Ao seu lado, Ricardo, o irmão mais novo, tamborilava os dedos impacientemente na mesa de mogno, a impaciência disfarçada por uma fachada de luto. O Dr. Almeida, com seus óculos na ponta do nariz e a pasta de couro à frente, pigarreou, quebrando a quietude. Estamos todos aqui, então posso prosseguir com a leitura do testamento de Dona Lúcia Albuquerque. As palavras, proferidas com uma formalidade quase fria, eram como um gatilho. Pedro apertou os punhos, sentindo um calafrio. Ricardo, por sua vez, ergueu uma sobrancelha, um brilho de antecipação perigosa em seus olhos. A herança, a herança. O que Dona Lúcia teria reservado para eles depois de uma vida inteira de segredos e expectativas não ditas? A resposta estava prestes a ser revelada, e com ela a promessa de um furacão que varreria o que restava da frágil paz familiar. O testamento inesperado. Uma família dividida por segredos e uma fortuna. Herança em conflito. Fique agora com o primeiro episódio de hoje. Dr. Almeida ajustou os óculos e começou a leitura, a voz grave preenchendo o vazio da sala. Eu, Lúcia Albuquerque, em plena posse de minhas faculdades mentais, revogo qualquer testamento anterior e declaro este como minha última vontade. Ricardo sorriu de canto, um gesto quase imperceptível. Pedro, no entanto, sentia um nó no estômago. Ele conhecia a mãe e sabia que Lúcia era uma estrategista, mesmo em seus últimos dias. A todos os meus bens e propriedades, incluindo a mansão solar da colina, a fazenda Boa Esperança e as ações da empresa Albuquerque Holding, deixo com a seguinte disposição. O advogado fez uma pausa dramática, olhando para os dois irmãos antes de continuar. Primeiro, a mansão solar da colina, a qual foi o lar de nossa família por gerações, será dividida igualmente entre meus dois filhos, Pedro e Ricardo. No entanto, esta partilha está condicionada a uma cláusula irrevogável. Ambos deverão residir nela por um período contínuo de 12 meses a partir da data de minha morte. A ausência de um deles por mais de 30 dias consecutivos resultará na perda de sua parte, que será revertida para o outro. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ricardo foi o primeiro a reagir, um riso incrédulo escapando de seus lábios. O quê? É algum tipo de piada, Dr. Almeida? Morar juntos? Mamãe sabia que eu e Pedro mal conseguimos respirar o mesmo ar. Pedro, por sua vez, sentia a raiva borbulhar, mas tentava manter a compostura. Ricardo, por favor, é o testamento da nossa mãe. Ele se virou para o advogado. Dr. Almeida, isso é inusitado. Minha mãe sabia das nossas diferenças. Por que ela faria algo assim? O advogado, impassível, folheou algumas páginas. Dona Lúcia foi bastante clara em suas intenções. Ela, e cito, que meus filhos aprendam a valorizar a união familiar, mesmo que tardiamente. Ela acreditava que esta condição os forçaria a uma convivência que, no fundo, os reaproximariam. Ricardo bufou, levantando-se e caminhando até a janela, observando a chuva. Reaproximar? Isso vai nos levar à guerra! Ela sempre foi uma manipuladora, mesmo depois de morta. Pedro sentiu um aperto no peito. A ideia de viver sob o mesmo teto que Ricardo, com quem tinha uma rivalidade que remontava à infância, era quase insuportável. Mas a mansão era mais do que uma propriedade. Era a memória de sua infância, de sua mãe, de tudo o que ele considerava lar. Ele não podia simplesmente abrir mão dela. E o restante dos bens, Dr. Almeida? Perguntou Pedro, tentando desviar o foco da discussão sobre a mansão. Há mais alguma condição? Dr. Almeida assentiu, virando a página. Sim, Pedro, e esta é a parte que pode causar ainda mais surpresa. Ele fez uma nova pausa, o olhar fixo nos irmãos.
Dona Lúcia também deixou uma parte significativa de seus bens, incluindo a fazenda Boa Esperança e 20% das ações da Albuquerque Holding para uma pessoa que não é da família. Ricardo se virou abruptamente da janela, os olhos arregalados. O quê? Para quem? Para alguma instituição de caridade? Ou algum amante secreto que ela escondeu de nós? Doutor Almeida ignorou a provocação de Ricardo e prosseguiu, a voz mais firme. A beneficiária é a senhora Mariana Costa. Ele ergueu os olhos do documento buscando a reação dos irmãos. Pedro e Ricardo se entreolharam confusos. O nome não lhes era familiar. Mariana Costa? Perguntou Pedro, a voz um sussurro. Quem é Mariana Costa? Nunca ouvi falar desse nome na nossa família. Ricardo balançou a cabeça, descrente. Isso é um absurdo. Mamãe nunca mencionou ninguém com esse nome. É algum golpe? Uma fraude? O advogado pousou o testamento sobre a mesa. Não, senhores. Dona Lúcia foi bastante específica. A senhora Mariana Costa é uma pessoa que ela conheceu e com quem desenvolveu um laço de grande afeto e gratidão ao longo dos anos. Ela deixou uma carta anexa ao testamento explicando seus motivos, mas pediu que fosse entregue pessoalmente à senhora Costa após a leitura oficial. Ricardo riu sem humor, um som seco e amargo. Afeição e gratidão? Mamãe era uma mulher de segredos, mas isso é demais. Uma desconhecida herdar parte da fortuna da nossa família? Isso não vai ficar assim, doutor Almeida. Eu vou contestar essa palhaçada. Pedro, ainda em choque, tentava processar a informação. Uma parte da herança, uma parte substancial, indo para uma desconhecida. Quem seria essa Mariana? E qual seria a verdadeira relação dela com Dona Lúcia? A mente de Pedro começou a trabalhar, procurando em suas memórias por qualquer pista, qualquer fragmento de conversa que pudesse explicar tal decisão. Mas não havia nada. Doutor Almeida, por favor, nos diga onde podemos encontrar essa Mariana Costa, pediu Pedro, a voz mais calma, mas com uma urgência latente. Precisamos entender isso, é crucial para a paz da nossa família. O doutor Almeida consultou seus papéis. Tem o endereço dela aqui. Ela reside em uma pequena casa no bairro da Lapa. Já informei sobre a leitura do testamento e ela prometeu comparecer para receber a carta e tomar ciência de sua parte na herança. Pedro sentiu um arrepio. A Lapa, um bairro tão distante do luxo da mansão solar da colina. Que ligação poderia haver entre sua mãe e uma mulher que vivia em um mundo tão diferente? Ricardo, por sua vez, estava irado. Eu não vou permitir que uma oportunista, uma aventureira, se aposse do que é nosso por direito. Minha mãe deve ter sido enganada, manipulada. Ele começou a andar de um lado para o outro, os punhos cerrados. Eu juro que vou descobrir quem é essa mulher e o que ela fez para convencer minha mãe a dar-lhe parte da nossa herança. Pedro, exausto, encostou-se na poltrona. A morte de sua mãe já era um golpe duro, mas o testamento transformara o luto em um campo de batalha. Ricardo, por favor, tente se acalmar. Não podemos tirar conclusões precipitadas. Precisamos conversar com essa mulher. Talvez haja uma explicação lógica para tudo isso. Ricardo parou abruptamente, virando-se para Pedro com um olhar de desdém. Lógica? A única lógica aqui é que você sempre foi ingênuo, Pedro. Sempre acreditou na bondade das pessoas, enquanto eu via a verdade por trás das máscaras. Mamãe sempre te mimou, sempre te protegeu, e agora, até depois de morta, ela te joga nessa situação ridícula de ter que morar comigo para herdar a casa que é sua por direito de primogênito. As palavras de Ricardo atingiram Pedro como um soco. A velha ferida da rivalidade entre eles, sempre latente, estava agora completamente exposta. Isso não tem nada a ver com favoritismo, Ricardo. Mamãe tinha seus motivos e nós vamos descobri-los. E quanto a morar na mansão, eu não vou abrir mão da minha parte. Se você não quer, azar o seu. Mas eu não vou deixar que a memória da nossa mãe seja desrespeitada por sua ganância. A voz de Pedro, antes calma, agora carregava uma força que Ricardo raramente via. O ar entre eles ficou ainda mais denso, carregado de anos de ressentimento e mágoas não resolvidas. Doutor Almeida, percebendo que a situação estava escalando, interveio. Senhores, por favor, é importante que mantenham a calma.
O testamento é legalmente válido. Qualquer contestação exigirá provas substanciais, e a senhora Costa tem o direito de ser informada e de receber o que lhe foi deixado. Ricardo cerrou os dentes. Eu não vou desistir tão fácil. Há algo errado nisso. Eu sinto, e eu vou descobrir. Ele pegou sua pasta e se dirigiu à porta. Amanhã mesmo vou procurar um detetive particular. Essa Mariana Costa terá seu passado revirado. E se houver qualquer sujeira, eu vou usá-la para anular essa parte do testamento. Ele saiu da sala batendo a porta com força, deixando Pedro e o Dr. Almeida em um silêncio atordoado. Pedro passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso da responsabilidade. Ele sabia que Ricardo não estava blefando. A briga pela herança de Dona Lúcia estava apenas começando e prometia ser mais suja e dolorosa do que ele jamais imaginara. Ele olhou para a carta lacrada de Mariana, que o Dr. Almeida ainda segurava. Um novo capítulo de sua vida estava prestes a ser escrito, e ele não tinha ideia do que ele reservava. No dia seguinte, a chuva havia cessado, mas a nuvem de incerteza ainda pairava sobre a mansão solar da colina. Pedro decidiu que não podia esperar. Ele precisava encontrar Mariana Costa antes que Ricardo a transformasse em um inimigo. Dirigindo seu carro, ele atravessou a cidade, deixando para trás os bairros nobres e entrando nas ruas mais movimentadas e populares da Lapa. O contraste era gritante. Onde a mansão de sua mãe era um símbolo de opulência e silêncio, a Lapa pulsava com vida, cores e sons. Ele estacionou em uma rua estreita e procurou o número indicado pelo Dr. Almeida. Uma pequena casa de fachada simples, com um jardim modesto, mas bem cuidado. Ele hesitou por um momento. O que ele diria a essa mulher? Como ele explicaria a complexa teia de emoções e expectativas que sua mãe havia deixado para trás? Respirando fundo, Pedro desceu do carro e caminhou até a porta. Ele tocou a campainha e o som parecia alto demais no silêncio que se seguiu. Poucos segundos depois, a porta se abriu e uma mulher, ela tinha olhos grandes e expressivos, cabelos castanhos claros emoldurando um rosto que, embora marcado por uma certa melancolia, carregava uma beleza serena e uma força inegável. Era Mariana Costa. Ela o olhou com uma mistura de curiosidade e apreensão. Posso ajudá-lo? A voz dela era suave, mas firme. Pedro sentiu um tremor inesperado. Senhora Mariana Costa? Meu nome é Pedro Albuquerque. Eu sou filho de Lúcia Albuquerque. O nome de sua mãe pareceu acender algo nos olhos de Mariana, uma chama de reconhecimento e talvez dor. Ela o convidou a entrar, com um gesto educado. Mariana o conduziu a uma pequena sala de estar, decorada com simplicidade, mas com um toque pessoal, repleto de livros e objetos de arte populares. Por favor, sente-se, Sr. Pedro. Eu estava esperando que alguém da família de Dona Lúcia viesse me procurar. O Dr. Almeida me informou sobre o testamento. Ela ofereceu-lhe um copo d'água e Pedro aceitou, sentindo a garganta seca. Eu vim porque o testamento da minha mãe nos pegou de surpresa, especialmente a parte que se refere à senhora. Pedro tentou ser o mais delicado possível, mas a verdade era dura. Nós não a conhecemos e minha mãe nunca nos falou de você. Ficamos confusos. Mariana assentiu lentamente, os olhos baixos. Eu entendo perfeitamente. Dona Lúcia sempre foi uma mulher discreta e nossa relação não era algo que ela gostava de expor. Pedro sentiu uma pontada de curiosidade. Discreta? Mas qual era a natureza da sua relação com minha mãe? Ela era uma amiga? Uma funcionária? Mariana ergueu os olhos e havia uma profundidade neles que Pedro não esperava. Uma mistura de tristeza e orgulho. Dona Lúcia foi mais do que uma amiga para mim, Sr. Pedro. Ela foi uma mentora, uma protetora. Ela me tirou de uma situação muito difícil há muitos anos, quando era apenas uma jovem. Ela me deu uma nova chance na vida. As palavras eram sinceras e Pedro percebeu que havia uma história complexa ali, muito além do que ele e Ricardo poderiam imaginar. Situação difícil? Perguntou Pedro, sentindo que estava pisando em terreno delicado. Se não for muito incômodo, poderia me contar um pouco mais? Mariana hesitou por um momento, como se estivesse ponderando se deveria ou não revelar mais. Eu era muito jovem, Sr. Pedro, e estava em uma situação de grande vulnerabilidade.
sem família, sem perspectiva. Dona Lúcia me encontrou por acaso, em um momento de desespero. Ela não me julgou, não me cobrou, apenas me ofereceu ajuda. Ela me deu um emprego em uma de suas propriedades mais afastadas, longe dos olhos de todos. Ali, sob sua orientação, eu pude recomeçar, estudar, me reerguer. Ela me ensinou sobre a vida, sobre resiliência. Pedro ouvia chocado. Sua mãe, Dona Lúcia, a mulher austera e reservada que ele conhecia, havia feito algo tão generoso e secreto? Ela te escondeu, então? Pedro perguntou, a voz quase um sussurro. Por quê? Mariana suspirou, um suspiro pesado que carregava anos de lembranças. Dona Lúcia tinha seus próprios motivos, eu imagino. Ela me disse que não queria que eu fosse alvo de curiosidade ou julgamento. Ela me protegeu de sua própria família, talvez. Ela valorizava muito a discrição, e eu respeitava isso. Nossa relação era um refúgio para nós duas, um segredo compartilhado que nos unia. Pedro sentiu uma pontada de vergonha. Enquanto ele e Ricardo brigavam por migalhas de atenção e aprovação, sua mãe estava secretamente ajudando outra pessoa, transformando uma vida. Então, a herança foi uma forma de retribuição, de gratidão? Perguntou Pedro. Mariana assentiu. Ela sempre disse que eu era como uma filha para ela, uma filha que ela pôde ajudar de uma forma que talvez não tenha conseguido com outros. Pedro sentiu o peso das palavras de Mariana. Outros, ela dissera. Isso o fez pensar em si mesmo e em Ricardo. Seria possível que Dona Lúcia sentisse que havia falhado com eles de alguma forma? Minha mãe, ela era uma mulher complexa, disse Pedro, quase para si mesmo. Mas eu não fazia ideia de toda essa parte da vida dela. Ele olhou para Mariana com um novo respeito. Eu lamento a forma como meu irmão reagiu ao seu nome no testamento. Ele é impulsivo e desconfiado. Mariana sorriu tristemente. Eu entendo, não é fácil aceitar uma desconhecida em uma situação como essa. Mas eu não tenho intenção de causar problemas. Minha única intenção é honrar a memória de Dona Lúcia e seguir suas últimas vontades. Pedro sentiu um alívio. A sinceridade de Mariana era palpável. Ele sabia que Ricardo não acreditaria nela tão facilmente, mas ele, Pedro, sentia que havia algo de verdadeiro em suas palavras. Eu acredito em você, Mariana, disse Pedro, a voz firme. Mas meu irmão, Ricardo, ele não é tão compreensivo. Ele já está planejando contestar o testamento, e ele vai tentar encontrar qualquer coisa para desqualificá-la. Mariana empalideceu ligeiramente. Contestar? Mas por quê? Eu não fiz nada de errado. Pedro balançou a cabeça. Para Ricardo, é uma questão de princípio, de posse, de não aceitar que alguém de fora da família receba algo que ele considera dele. Eu vim para avisá-la, para que esteja preparada. Ele é capaz de ir longe. Mariana apertou as mãos. Eu não tenho nada a esconder, Sr. Pedro. Minha vida é um livro aberto, pelo menos desde que Dona Lúcia me ajudou. Mas eu não quero confusão, não quero briga. Eu só queria ter um pouco de paz agora que ela se foi. Pedro sentiu uma compaixão genuína por ela. Eu entendo, mas Ricardo não vai facilitar. Ele vai remexer no seu passado, em tudo. Ele é assim. Ele se levantou. Eu preciso ir, mas eu queria que soubesse que, da minha parte, eu farei o possível para que a vontade da minha mãe seja respeitada. E eu gostaria de manter contato, se você permitir. Talvez, juntos, possamos entender melhor o que Dona Lúcia queria para todos nós. Mariana assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Eu agradeço, Sr. Pedro. Sua gentileza é um alívio. Sim, por favor, vamos manter contato. Pedro sentiu um raio de esperança. Talvez, em meio a todo o caos, ele pudesse encontrar um aliado, ou pelo menos alguém que pudesse ajudá-lo a desvendar os mistérios de sua mãe. Ele se despediu e saiu da casa de Mariana, a cabeça cheia de pensamentos. A história que ela contara sobre Dona Lúcia era tão diferente da sua mãe. Uma mulher generosa, secreta, que havia estendido a mão a uma desconhecida. Isso o fez questionar tudo o que ele pensava saber sobre sua própria família. Enquanto isso, Ricardo estava em um escritório particular, um local discreto e de aparência sóbria. À sua frente, um homem de meia-idade, com um olhar penetrante e um terno impecável, ouvia atentamente.
Era o detetive particular que Ricardo havia contratado. Eu quero que você investigue cada detalhe da vida dessa Mariana Costa, Ricardo ordenou, batendo a mão na mesa. Desde o dia em que ela nasceu até hoje. Quero saber quem ela é, de onde veio e, principalmente, qual era a verdadeira relação dela com minha mãe. Eu tenho certeza de que há algo podre nessa história. O detetive, chamado Fonseca, assentiu, com um sorriso quase imperceptível. Pode deixar, Sr. Ricardo. Eu sou muito bom em encontrar podridão onde ela se esconde. Ninguém me contrata para encontrar inocência. Ricardo se inclinou sobre a mesa. Eu quero provas, Fonseca, provas irrefutáveis de que essa mulher não merece um centavo da minha família. Se ela for uma golpista, uma aventureira, eu quero que você a desmascare, e eu quero isso rápido. Fonseca pegou um gravador e um bloco de anotações. Me dê todos os detalhes que você tem, Sr. Ricardo. Nome completo, endereço, qualquer informação que possa ser um ponto de partida. Quanto mais informações, mais rápido chegaremos ao fundo dessa história. Ricardo forneceu os dados, a voz carregada de ódio e ressentimento. Ele estava determinado a destruir Mariana Costa, custe o que custasse. Para ele, era uma questão de justiça, de proteger o que ele acreditava ser seu por direito. Na mansão solar da colina, Pedro estava no antigo escritório de sua mãe, olhando para uma fotografia de Lúcia. Ela parecia tão serena na foto, tão distante dos segredos que agora vinham à tona. Ele sentia uma mistura de tristeza e admiração. Sua mãe havia sido uma mulher de muitas camadas, e ele mal a conhecia de verdade. A ideia de morar com Ricardo na mansão o assombrava. Como eles sobreviveriam a um ano de convivência forçada? Ele sabia que Ricardo não perderia uma oportunidade de provocá-lo, de torná-lo miserável. Mas Pedro estava determinado. Ele não deixaria Ricardo vencer, nem desrespeitar a memória de Dona Lúcia. Ele faria sua parte para cumprir o testamento, por mais doloroso que fosse. Ele se sentou à escrivaninha de sua mãe, passando a mão sobre a madeira fria. Sentia a presença dela em cada canto daquela casa. Ele se perguntava se essa condição do testamento, de fazê-los morar juntos, era realmente uma tentativa de união ou mais uma das complexas lições de sua mãe. Talvez ela quisesse que eles enfrentassem seus demônios, que aprendessem a lidar um com o outro, a se perdoar. Ou talvez, apenas talvez, houvesse um segredo ainda maior por trás dessa cláusula, algo que só a convivência forçada poderia revelar. Pedro sentia que estava prestes a embarcar em uma jornada de autodescoberta e de revelações familiares que mudariam sua vida para sempre. Dias depois, Fonseca, o detetive, estava em seu escritório, revisando os primeiros relatórios sobre Mariana Costa. Os dados iniciais eram surpreendentemente limpos, quase vazios. Era como se Mariana tivesse surgido do nada há alguns anos. Interessante, ele murmurou para si mesmo. Ou essa mulher é um anjo ou é muito boa em apagar os rastros. Ele pegou o telefone e ligou para um de seus contatos antigos, um especialista em registros obscuros. Preciso de um favor, meu amigo. Tem um nome, Mariana Costa. Preciso de tudo o que puder encontrar dela, antes dos últimos 10 anos. E quero que você procure por qualquer conexão com a família Albuquerque, ou com Dona Lúcia, por mais remota que seja. A voz do outro lado da linha, áspera e experiente, respondeu. Isso vai custar caro, Fonseca. Registros antigos, especialmente os que foram limpos, não são fáceis de encontrar. Fonseca sorriu. O cliente é rico e impaciente. O dinheiro não será problema. Apenas me traga a verdade, por mais inconveniente que ela seja. Ele desligou o telefone, com um brilho de caçador nos olhos. Ele sentia que estava prestes a desenterrar algo grande, algo que poderia abalar não apenas a família Albuquerque, mas a própria reputação da falecida matriarca. O passado de Mariana Costa guardava um segredo, e Fonseca estava determinado a revelá-lo, custe o que custar. Enquanto isso, Mariana estava em sua pequena casa, relendo a carta que Dona Lúcia havia deixado para ela. As palavras da matriarca eram um bálsamo para sua alma, uma confirmação do carinho e da confiança que elas compartilhavam. Minha querida Mariana, dizia a carta, sei que esta decisão causará um alvoroço, mas confio que você saberá lidar com isso.
O que lhe deixo não é apenas bens materiais, mas um legado de esperança e a oportunidade de construir a vida que você merece. Mas há mais, Mariana. Há um segredo que guardei por muitos anos e que agora, com minha partida, precisa ser revelado. É um segredo que une você à minha família de uma forma que ninguém imagina. Procure por pistas em meus diários antigos, aqueles que estão escondidos na biblioteca da mansão. Eles contêm a verdade, e essa verdade pode ser sua maior proteção ou sua maior maldição. Mariana sentiu um calafrio, um segredo. Um segredo que a unia à família Albuquerque de uma forma que ninguém imaginava. E os diários, na biblioteca da mansão. Isso significava que ela teria que ir até lá, enfrentar Pedro e Ricardo e procurar por essas pistas. O que Dona Lúcia havia escondido? E por que ela havia esperado até a morte para revelar algo tão impactante? A promessa de proteção ou de maldição ecoava em sua mente. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar drasticamente e que o caminho à frente seria cheio de perigos e revelações que poderiam desenterrar verdades há muito enterradas. A herança de Dona Lúcia não era apenas sobre dinheiro, mas sobre uma teia complexa de segredos familiares que agora começavam a se desenrolar. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo, mas dentro da mansão solar da colina, uma nova noite de incertezas se anunciava. Pedro estava na varanda, olhando para o horizonte. Ele sentia que a paz na família Albuquerque estava mais distante do que nunca. Ricardo, por sua vez, estava em seu quarto, ao telefone, dando novas instruções ao detetive Fonseca, sua voz carregada de impaciência. Eu quero resultados, Fonseca. Não me venha com desculpas. Eu sei que há algo, eu sinto e eu quero que você ache. Enquanto isso, Mariana, em sua casa simples, olhava para a carta de Dona Lúcia, ponderando sobre os segredos que ela guardava. A mansão solar da colina, com seus muros antigos, parecia atraí-la, um ímã de verdades ocultas e perigos iminentes. Um jogo de gato e rato estava prestes a começar, e ninguém sabia quem seria a presa e quem seria o caçador. A herança de Dona Lúcia havia acendido um pavio, e a explosão era apenas uma questão de tempo.